Em tempos onde muitos procuram aparecer na internet exibindo seus feitos, utilizando as redes sociais para promover eventos, palestras, alguns investidores preferem ficar no silêncio, preferem se afastar do ruído, minimizar os ruídos. Alguns investidores preferem discrição total. E isso vale para alguns gestores de fundos e, neste caso, eles esperam que os resultados obtidos falem por si só. Em alguns casos, falam e falam muito. Um deles é a carioca Dynamo, cuja reabertura recente do fundo Cougar, após quase uma década, causou sensação no mercado financeiro. Houve uma captação para não clientes de 650 milhões de reais. Isso acabou causando um rebuliço no mercado financeiro. Essa captação é a primeira por meio de plataformas digitais. Ela se encerrou em exatos 46 segundos. Algo que teria surpreendido os gestores da própria Dynamo. A forte demanda se deu mesmo com uma estratégia de abertura seletiva. Um número reduzido de clientes de bancos e corretoras conseguiu acessar o fundo de ações por meio de aplicações mínimas de R$30 mil. Mas desde que fossem investidores qualificados, ou seja, que tivessem mais de R$1 milhão investidos. Quando você se torna investidor qualificado, o mundo passa a te olhar de maneira diferente. Gestoras como a Vitrio buscaram criar, por meio de cotas adquiridas, um fundo mais acessível para pequenos investidores, mas essas cotas se esgotaram rapidamente e as obtidas foram alocadas em um fundo de fundos. A rentabilidade do Cougar tem sido estratosférica. Se formos olhar de janeiro de 1996 até 28 de fevereiro deste ano, a valorização foi de 25.714%. Repetindo, anote, 25.714%. Este é o poder da renda variável, este é o poder dos juros compostos, de boas escolhas e o poder exercido pelo tempo. Aqueles que querem investir no curto prazo jamais alcançarão valorizações dessa ordem de grandeza, 25.714%. Isso é um desempenho de um fundo de investimento, ok? Desempenho de um fundo de investimento, que é o Cougar, que pertence à Dynamo. Basta dizer que neste período o Ibovespa subiu apenas 2.096%. Digo apenas porque, comparado com 25.714% de valorização, não tem como dizer outra coisa. O Ibovespa, que é a média, subiu apenas 2.096%. E aí vejamos, o Cougar foi criado em setembro de 1993, contudo até a estabilização da moeda após a criação do Plano Real em 1994, a inflação era muito alta, por isso esse período foi retirado do cálculo, já que poderia distorcer os resultados. Foi considerado, portanto, o início da série histórica do fundo na Ambima em janeiro de 1996. Né? Então, temos aí um pouco deste paralelo. E essa rentabilidade passada, obviamente, a gente precisa sempre entender que não é garantia de forma alguma de desempenho futuro. Né? Então, alguns diriam, então vale a pena entrar se estivesse aberto, porque já fechou a captação de novos clientes, vale a pena entrar. Temos sempre que lembrar isso, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas o resultado do fundo da Dynamo mostra a qualidade, sim, de uma gestão que entregou resultados espetaculares. Sim, temos que dizer isso. Eu não sou adepto da tese de que o fundo de investimento é uma boa, mas há de se reconhecer o resultado da Cougar, né? Da Dynamo. Então, o importante aí é a gente entender que esse resultado é digno, sim, de elogios, de aplausos e que nós precisamos, de alguma maneira, observar, né, estes exemplos e entender um pouco qual é a estratégia.
Eles têm como objetivo investir nas melhores empresas brasileiras que tendem a sobreviver ao tempo. Então temos aí um indicativo, né? Melhores empresas brasileiras que tendem a sobreviver ao tempo. Um outro detalhe, ele gira pouco sua carteira. Ele costuma carregar as ações que escolhe por janelas de ao menos 5 anos. Então temos aí 2 indicativos para refletir sobre a estratégia do Cougar, da Dynamo, né? Ele investe nas melhores empresas brasileiras que tendem a sobreviver ao tempo e gira pouco a carteira, costuma carregar ações por pelo menos 5 anos. A estratégia parece simples, apostar em 15 ou 20 ações, acho muito, mas para um fundo de investimento é um pouco uma mediana, vamos dizer assim. Investir em 15 ou 20 ações, minimizando dessa forma os riscos. Tem um entendimento diferente sobre isso, mas vamos em frente. Os gestores estudam cada companhia a fundo e acompanham as empresas de perto. Bom, isso é super importante. Estudar a empresa a fundo, nada de superfície. Superfície é para os fracos, para os que vão perder dinheiro. Então você tem que mergulhar. Então você estuda a empresa a fundo, acompanham as empresas de perto. Você comprou a ação, comprou a empresa, mas você tem que acompanhar, tem que fazer o dia seguinte. Apesar de possuírem estudos quantitativos, o diferencial da equipe é a análise qualitativa, obtida em conversas com a empresa, com os fornecedores e com os concorrentes. Então veja, os indicadores fundamentalistas são bons, claro que sim, mas eles nos mostram muito do que passou. São os resultados dos trimestres passados que vêm no balanço. Para olhar o futuro, eu preciso olhar o presente e eu preciso fazer essa análise de contexto, de cenário, o ambiente que ela está inserida, a empresa, né? A sua liderança, tudo isso nós já falamos fartamente aqui nos nossos vídeos. Ou seja, eles precisam buscar informações nos bastidores da companhia e aí encontra coisas que poucas pessoas conseguem ver. Essa é uma grande diferença dos tubarões. Os tubarões conseguem mergulhar e ir aonde os pequenos não vão. Ou seja, eles acessam dados da empresa, eles conversam com os gestores, eles conversam com os concorrentes, eles têm informações que eu não chamo de privilegiadas, eu chamo de qualificadas. Então eles enxergam antes do mercado o que vale a pena enxergar. Essa é um grande trunfo que os tubarões têm. Com relação à carteira atual da Dynamo, né, a gente precisa tentar entender como é que eles estão, vamos dizer assim, estruturados. Mas eu queria antes de falar da carteira, destacar esta questão de que é fundamental a gente entender essa dinâmica de escolher empresas, de entender que nós precisamos estudá-las, né? Não adianta se precipitar, não adianta você, vamos dizer assim, investir por investir, né? Você precisa se aprofundar. Muitas pessoas não querem ter este trabalho, muitas pessoas dizem que não tem tempo para fazer isso, e aí começa a haver um conflito, né? Porque como você quer investir e você não tem tempo para se dedicar à arte de investir? Sim, porque investir é uma arte, não é uma coisa qualquer. Investir é uma arte, não é uma coisa qualquer. Então é preciso mergulhar, é preciso se aprofundar. E nesse aspecto a gente precisa entender que não adianta querer simplificar esse processo de aprendizado, né? Então a gente precisa ter tempo. Tempo é algo importante para quem quer ter sucesso ao investir. Você precisa dedicar tempo para os seus estudos, precisa ser paciente, precisa entender que todo este processo vai demandar a sua atenção, o seu acompanhamento.
Bom, eu não consigo, eu tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho este tempo. Bom, ok, se você não tem este tempo, vale a pena talvez você colocar o seu recurso num fundo de investimentos. É possível fazer isso, né? E deixar para um gestor profissional, uma equipe de gestores profissionais, fazer este trabalho. De novo, esse é o melhor caminho. A minha experiência me mostra que depois de eu investir no meu aprendizado, depois de quebrar na bolsa, depois de ir construindo, vamos dizer assim, uma visão mais adequada, estruturando minha mente para entender melhor este mercado de ações, tudo isso foi me ajudando a amadurecer e fazer melhores escolhas, fazer melhores caminhos. Isso tudo foi positivo. E aí, em algum momento, quando estamos falando de 15 anos de experiência, vou fazer 16 anos, né, em bolsa agora no meio do ano. Então, todo este caminhar, em algum momento eu comecei a fazer investimentos por conta própria, ao invés de deixar o meu dinheiro sendo investido por gestores de fundos. Então, eu comecei a fazer isso, mas no primeiro momento, quando eu ainda tinha insegurança, quando eu ainda tinha dúvidas sobre essa minha capacidade, o que fiz eu? Eu comecei a ter a minha carteira e, ao mesmo tempo, investir nas carteiras recomendadas dos bancos ou em fundos de investimentos geridos por esses bancos, né? Fiz isso durante 2 anos, com o Bradesco, depois com o Santander, e depois com o Santander e com o Bradesco, e finalmente com o Bradesco e com o Safra, né? Então fui fazendo isso e comparando os meus resultados versus o que eles estavam performando. E cheguei à conclusão, depois de 2 anos, que os meus resultados eram melhores do que o dos últimos gestores de fundos que eu deixei alocado o meu capital, que foi o Safra e que foi o BRAM, o Bradesco Asset Manager, né? Ambos com fundos de investimento em empresas estrangeiras. Tinha um fundo focado em empresas alemãs e outros 2 focados em empresas americanas. Então, eu pude comparar durante 2 anos os meus resultados. No primeiro ano eu ganhei deles, no segundo ano ganhei de novo. Disse, não, então eu agora vou gerir 100% dos meus recursos, não vou mais utilizar essa estratégia de deixar as coisas nas mãos dos fundos de investimentos. Mas esse foi um processo, foi um caminhar, né? Foi um caminhar. E necessariamente não significa que se eu tivesse de repente trabalhado com a Dynamo, talvez o resultado fosse muito diferente em função da performance de um fundo que já rendeu mais de 25.000% ao longo de um certo tempo, né? Enfim, não há receita de bolo, eu queria dizer isso para vocês. Mas de qualquer sorte, eu acho que se você quer investir, você precisa aprender. E aí isso exigirá de você tempo, exigirá de você tempo. Mas quais são, vamos dizer assim, as atuais posições do Dynamo nesse momento, né? Da Dynamo nesse momento? Eles têm Natura, é uma das empresas que eles têm, Natura, a Cosan, a Intermédica, a Vibra, a Localiza, a Eneva, a Suzano, o Mercado Livre e a Gerdau. Então são essas as ações que compõem hoje o fundo Cougar da Dynamo, ok? Então temos aí a seleção deles, né? Vamos dizer assim. Então Natura, Cosan, Intermédica, Vibra, Localiza, Eneva, Suzano, Mercado Livre e Gerdau. 9 empresas, né? Eu defendo a tese de ter entre 7 e 8, eles têm 9. Poucas e boas empresas, né? A lógica, veja que as estratégias são semelhantes. Necessariamente você não casa na escolha de todas as empresas, que cada um olha uma coisa, são algumas centenas de empresas, são quase 400 ações negociadas em bolsa, então você vai escolher aquilo que você se identifica, que você conhece mais, que você acompanha há mais tempo, né? Mas o importante é isso, é você ser criterioso na sua escolha. É isso que eu gostaria de deixar
nessa mensagem a respeito dos investimentos, certo? Bom, dito isso, eu queria aproveitar também para reverberar algumas coisas que vocês me mandaram ultimamente, né? Quero começar pelo Vinícius, investidor. Ele me mandou uma mensagem dizendo: Clóvis, você vem falando há muito tempo nas suas análises sóbrias a respeito dessa questão de consolidação de empresas no setor de fibra. Temos que elogiar as pessoas também quando elas merecem. O mundo já está cheio de muitos críticos nada construtivos, por sinal. E isso não é bajulação, é apenas o reconhecimento do seu trabalho duro, de sua experiência e de seu vasto conhecimento, tudo isso ofertado de forma gratuita. Muito obrigado e parabéns por tudo. Olha, Vinícius, super obrigado pelas suas palavras. De fato, o mundo está cheio de críticos. Geralmente esses críticos são pessoas frustradas, são pessoas derrotadas, são pessoas mesquinhas, muito pequenas, né? Que não conseguem absolutamente nada nas suas vidas. Se fôssemos colocá-los sob uma lupa, veríamos que eram ou que são pessoas absurdamente frustradas, né? São azedas e por isso são ácidas e tóxicas. Mas é aquilo, se nós não conhecemos essas pessoas, né, por que dar importância a essas pessoas? Né? Na verdade, é aquele velho ditado, né, deixa os cachorros latindo enquanto a caravana passa. Essa é a questão fundamental que a gente deve levar para as nossas vidas. Mas super obrigado pelas suas palavras e pelo seu reconhecimento. Aqui a gente procura trazer, Vinícius, um pouco de uma experiência de consultor de empresas, de 30 anos de carreira, com os aprendizados, os erros e tropeços e acertos na bolsa de 15 anos. Então, é um pouco isso que a gente traz. E tenta fazer, sim, um trabalho sério, um trabalho árduo e um trabalho de passar conhecimento gratuitamente, sim, gratuitamente, mais de 1.200 vídeos, olha só, né? Então, isso daria para fazer uns 100 cursos para quem quisesse, pagando aí no mercado entre R$3.000, R$4.700, cada curso desse é vendido aí no mercado. Então, a gente está disponibilizando algo aqui diferente, tem uma absoluta clareza sobre isso. Portanto, os críticos pouco me importam. Na verdade, são criaturas absolutamente insignificantes ao meu modo de ver. Então, passa batido. O Luiz Silva também mandou mensagem. Clóvis, você falou diversas vezes que esse mercado pulverizado de fibra, que haveria sim uma consolidação desse setor. Como sempre, quem está no canal Viver de Renda vai beber água limpa sempre. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Parabéns por nos oferecer tantas informações de qualidade. Muito obrigado, Luiz. Vamos juntos. E aí, quem mais mandou mensagem aqui? Luiz Moura. Luiz Moura me mandou uma mensagem também muito bacana sobre alguns dados que a gente comentou outro dia aqui sobre o último relatório da Anatel, mas vale a pena repetir aqui esses dados com a luz aqui de interpretação e de comentário do Luiz. Boas informações vindas da Anatel sobre os dados de janeiro deste ano mostram que a Oi continua crescendo. Os dados de acesso de banda larga mostram que os provedores regionais tiveram perdas. Eles tiveram uma perda de 6,30%. As grandes operadoras ficaram praticamente estáveis. Quando a gente olha para as grandes, a Claro teve um crescimento de 8 mil contratos, chegou a 9.723.000 clientes conectados, né, casas conectadas. A Vivo, com 6.322.000, houve também um crescimento de 1.000 contratos e tem 6.322.000 casas conectadas. A Oi chegou a 5.202.000 clientes conectados, casas conectadas, com 22.000 contratos. Veja que a Claro aumentou em 8.000 contratos em janeiro, a Vivo 1.000 contratos e a Oi 22.000 contratos. A Oi realmente é um negócio assim diferenciado, né? Os dados mostram que a Oi liderou as adições líquidas em 2021. A TIM vem mais atrás, bem mais atrás, com 691.000 contratos. E quando isso falando de banda larga, quando a gente dá um recorte em fibra ótica, o que é que a gente observa?
que a Vivo cresceu 77,9 mil novos acessos, chegando a 4.687.000 casas conectadas. Essa é a posição da Vivo. No caso da Oi, cresceu 52,60 mil novos contratos, chegando a 3.746.000 casas conectadas. Ambas estão atropelando os concorrentes. Está deixando o resto na fumaça, né? A Vivo, diz o Luiz, tem uma infraestrutura de fibra ótica de 60 mil quilômetros de fibra ótica na sua estrutura, né? Na sua rede de infraestrutura. 60 mil quilômetros em fibra ótica. Isso representa 15% da rede da Oi. 15% da rede da Oi, né? A Oi, vamos lembrar que tem 400 mil quilômetros de fibra versus os 60 mil da Vivo, né? Então, do jeito que as coisas estão, num futuro próximo, eu estimo aí 12, 14 meses, viu, Luiz? No futuro próximo, a tendência é que a Oi ultrapasse a Vivo. E também chegará o momento em que a Vivo terá que contratar a rede neutra da Vital, que também é da Oi. Então, a Vivo também vai pagar a Oi para utilizar sua estrutura de fibra. É bem provável que isso aconteça. A distância entre Vivo e Oi em janeiro significam 941 mil contratos, ou seja, 25%, e essa diferença, muito provavelmente, a gente vai ver no curto prazo ser revertida, é o que eu também acredito. Com relação aos contratos ativos de TV por assinatura, em janeiro, a Claro está com 5,97 milhões de assinantes, a Sky com 4,18 milhões de assinantes, a Oi com 1,77 milhões de assinantes e a Vivo com 1,09 milhões de assinantes. A roda está girando, verdade, lembremos do Jim Collins, né? A roda está girando e a transformação está acontecendo. Interpreto os números de forma muito positiva para a Oi e se é a execução que o mercado duvida, tem um ditado que diz, contra fatos não há argumentos. Segue o jogo. Maravilha, Luiz, é isso mesmo. Um abraço para você aí nos Estados Unidos. Fica com Deus, você e sua família. E é isso mesmo, a roda está girando, o pessoal não enxerga. Fiz um vídeo agora recentemente, né, comentando um depoimento do Rodrigo Abreu, CEO da Oi, dizendo que a Oi vai adquirir naturalmente outras empresas. Ninguém está enxergando isso, mas a miopia é um problema dos outros, não é nosso, que aqui a gente está estudando e está entendendo o que está acontecendo, não é verdade? Então a gente está dividindo essa lógica. Se os outros não enxergam, querem fazer papel de bobos, né, porque ficam boiando na superfície, vida que segue, deixa eles para trás. A vida é assim, a gente não pode ficar esperando as pessoas nos acompanhar, de forma alguma, a gente tem que seguir em frente. A vida é isso, é a gente seguir o nosso destino, construir o nosso destino, buscar os nossos objetivos. Então, segue o jogo. O Harley, ele colocou também aqui uma mensagem dizendo que no dia 7 de março o CAD julgou a compra da empresa Nova Fibra Telecom pela Telcomp, que a Oi atrapalhou os planos do Tanuri, por isso estão tentando de tudo para atrapalhar a venda da Oi. O pessoal está procrastinando, viu, Harley? É isso, a questão é que a gente tem que entender que eles estão lutando pela sobrevivência, né? O Tanuri está lutando pela sobrevivência dele no sul, no Paraná, porque a Copel, né, e a Telcomp, né, não estão tendo vida fácil com o crescimento da Oi no Paraná. Essa é a grande verdade, né? Muito bem, Kraitos TV. Ele me mandou uma mensagem dizendo sobre a pergunta do seu vídeo, vale muito a pena maratonar? Eu perguntei se valia a pena maratonar os vídeos do canal, né? Se alguém já tinha feito isso e o que é que achava. Ele respondeu, vale muito a pena maratonar, pois lá atrás parece que o conteúdo era muito mais simples, continua sendo, mas nos primeiros vídeos você usa uma linguagem que qualquer leigo entendia. E eu estou voltando e assistindo os primeiros vídeos e sempre aprendo algo novo e sempre fazem mais sentido com o que você fala nos vídeos atuais. Voltar ao começo está me ajudando a me aprofundar no conhecimento
conhecimento. Vou fazer uma analogia. É como aprender algo pela primeira vez. Quando você faz algo novo na primeira vez, nunca sai com perfeição. Mas conforme o tempo passa e você faz aquilo, você vai melhorando drasticamente. Nos vídeos é a mesma coisa. Quando volto no começo, com 1 ano, já assistindo seus vídeos, tenho mais conhecimento do que assistir o primeiro vídeo do seu canal sem nenhuma experiência. Abraços. Olha, Kratos, fico muito feliz com esse seu depoimento. Que bacana. É essa a ideia que a gente fica aqui sempre dizendo, né? Maratone, 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 maratone. É por isso, para que vocês adquiram uma visão mais profunda, mais qualificada e que, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida de que vale a pena fazer isso. Jackson Pereira, meu caro Clóvis, grato. Sua disposição em compartilhar toda a sua sabedoria, serenidade, experiência profissional tem nos ajudado a crescer, a cometer menos deslizes, sermos mais cidadãos e mais humanos. Ficamos melhores como um todo a cada vídeo que assistimos. O Case da Way é apenas um pano de fundo para você nos transmitir todo o ensinamento mais amplo possível. Sempre grato a você. Olha, Jackson Pereira, muito obrigado pelas palavras. É isso, a gente quer transformar a vida de vocês. Esse é um propósito que eu tenho. Eu sei que eu posso contribuir com o seu crescimento pessoal, profissional e enquanto investidor, porque nós somos um todo, nós não somos uma parte. Não adianta ter sucesso nos investimentos e ser frustrado na profissão ou frustrado na vida pessoal. E assim nas outras áreas, é preciso construir um todo. Uma vez uma médica que faz mentoria comigo, ela chamou a atenção disso. Poxa, Clóvis, a Tatiana, lá no Rio, você trabalha um todo, você não trabalha apenas um aspecto das nossas vidas. Talvez você não se dê conta, mas você está sendo útil de uma forma muito ampla. E foi aí que eu comecei a parar para perceber um pouco isso, de que a gente estava fazendo sim esse trabalho transformador e que ele era, nesse sentido, muito mais amplo do que apenas falar sobre investimentos, não é? William Avelar, professor, bom dia. Como servidor público que sou há mais de 20 anos, fico envergonhado com o caminho que alguns órgãos estão tomando. O CAD é mais um deles, não generalizando, pois ainda existem muitos bons servidores, mas infelizmente muitos órgãos estão contaminados. Por mais que você queira fazer o certo, sempre tem alguém querendo levar vantagem. Se você não se impor, é engolido por alguns e muitas vezes é perseguido. Olha, William, eu sei exatamente isso que você está falando, porque eu tenho amigos na máquina pública e sei essas questões todas que você está aqui relatando. É isso mesmo. E além disso, muitas pessoas que estão nos cargos de liderança e tudo mais não são concursados, são aqueles que são cargos de confiança, que vem indicado por algum político, entendeu? E isso transborda ainda mais a ineficiência da máquina pública. Alexandre Assis me mandou uma mensagem: vídeo top, muito bom assistir um conteúdo tão rico de ideias e tão alinhado com o pensamento necessário para ser um investidor de sucesso. E ainda de quebra nos faz pensar que devemos nos importar mais com o que acontece na esfera política e nos órgãos públicos deste país. É isso, maravilha, vamos juntos. Então é isso, quer dizer, olha, super obrigado pelas palavras, eu queria compartilhar um pouco essas mensagens que vocês mandaram nesses últimos dias. Vamos juntos, estamos num caminho, o caminho é gradual. O exemplo que demos aqui da Dynamo, né, com o fundo Cougar, é exatamente isso, é uma linha de tempo, é os juros compostos, poucas e boas empresas, visão de longo prazo, tudo isso é que faz sentido para que a gente possa crescer e ter sucesso. Olha, desculpem o barulho, estão fazendo uma reforma aqui no prédio e aí infelizmente não tem como fugir disso. Mas desculpem esse período aí, o barulho conta dessa reforma. Mas é isso, nós temos que nos dedicar a fazer algumas ponderações e desenvolver aprendizado e se inspirar nas pessoas que têm sucesso, nos fundos de investimento, nos gestores que têm sucesso. Tudo isso a gente precisa estar atento. Muito obrigado a todos vocês
pela audiência, pelo companheirismo e pelas palavras. A gente precisa ter humildade, é o que eu sempre digo, né? A gente precisa ter humildade para aprender todos os dias. Aqueles que não querem aprender são ignorantes, e os ignorantes a gente deixa para trás. Então a gente precisa ter humildade para aprender todos os dias. E generosidade para compartilhar o que aprende, porque muita gente é egoísta, até aprende, mas não compartilha. Essas pessoas também são desprezadas pela vida. O universo conspira contra quem age de maneira egoísta. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa um like. Tchau.